Então, vamos dar continuidade à frente 3, tá? Agora, o módulo 7, a trigonometria e o estudo da função seno. Mas, para a gente poder trabalhar com essa aula, nós vamos fazer uma revisão da função seno dentro do ciclo trigonométrico, o seu gráfico e os sinais dessa função, tá? Então, vamos tomar por base que o nosso ciclo trigonométrico tem o sentido anti-horário como positivo, lembram-se, tá? E o sentido horário negativo. Então, vamos lá, ó. Aqui seria 0 graus, tá? 90, 180, 270 e 360. Ou, em radiano, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, como vimos anteriormente, tá? Bom, se eu tenho o ciclo trigonométrico, tá? E um eixo cartesiano inserido no ciclo trigonométrico, aqui é origem e o seu raio é unitário. Então, vamos lá, ó. Eixo X horizontal, eixo Y vertical. Se o seu raio é unitário, à direita eu tenho os números positivos, portanto, aqui é 1. Acima do zero, número positivo, portanto, aqui é 1 também. À esquerda do zero, os números negativos, portanto, aqui é menos 1. E abaixo do zero, aqui é menos 1. Então, sempre o meu ciclo trigonométrico é 1, 1, menos 1 e menos 1, correto? Como nós estamos vendo agora a nossa função seno, qual que é o eixo responsável pela função seno? O eixo responsável pela função seno é o nosso eixo Y, tá? Então, aqui, ó, o nosso eixo Y é o eixo responsável pela função seno. Então, quais são os valores para seno? Se o meu arco cai no eixo rosa, ele vale 1 e menos 1. Se não cai no eixo rosa, o valor dele é 0. Então, vamos acompanhar comigo, ó. Seno de 0 não caiu no eixo rosa, então ele é 0. Seno de 90, ele tá aqui, ó, ele vale 1. Seno de 180, ele vale 0. Seno de 270, ele vai valer menos 1. E seno de 360, ele vai valer 0. Então, nós vamos acompanhar a tabelinha, tá? Eu tenho um arco medido em grau, em radiano. Em grau, como ele pode ser medido? 0, 90, 180, 270 e 360. Em π radiano, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, correto? Então, agora nós vamos preencher a tabelinha de acordo com os valores que eu falei para vocês aqui, ó. Então, quando o arco é 0, o 0 tá aqui. Qual é o valor do seno do arco 0? Se ele não cai no eixo rosa, ele vale 0, tá? Seguindo, seno de 90 ou π sobre 2. Ele caiu no eixo rosa e ele é acima do 0, o seu valor vale 1. Seno de 180, seguindo, ele não caiu no eixo rosa, portanto, o seu seno vale 0. Seno de 270 caiu no eixo rosa e abaixo do 0, ele vai valer menos 1. E seno de 360 ou 2π também não caiu no eixo rosa, portanto, ele vai valer 0, tá? Bom, sabendo também que existem os arcos notáveis. Quais arcos notáveis? O arco de 30, o arco de 45 e o arco de 60, tá? Então, ó, arco de 30, de 45 e de 60. Em π radiano, o arco de 30 é π sobre 6. De 45,
π sobre 4. E de 60, π sobre 3. Bom, quanto vai valer o seno do ângulo, então, ó? Eu já sei lá pela tabelinha dos arcos notáveis que seno de 30 é meio. Seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, ó, vai ficar ruim aqui pra gente ver, tá? Mas já sabemos lá que vale raiz de 3 sobre 2, correto? E depois a gente calcula os côngruos a 60, 45 e... a 30, 45 e 60, tá bom? Mas eu acho que isso aqui já basta para vocês relembrarem do primeiro ano a função seno, tá? Sabendo disso, nós podemos calcular, demonstrar o gráfico da função seno. Eu sei que o eixo horizontal é o eixo das abscissas, o eixo x, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas, o eixo y, tá? E aqui o par-ordenado xy, correto? Então, eu vou pôr para x igual a 0, a função seno vale 0. Então, nós vamos achar esses valores para x e encontrar os valores para y e desse modo ter o meu gráfico. Então, eu vou colocar para x os valores em π radiano, tá? Então, eu tenho aqui, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Fiz assim para vocês terem uma noção, tá? Qual é a variação da função seno? Percebem que ele vai de 0, 1 a menos 1? Então, o 0, o eixo x, eu vou marcar aqui, ó, o 1 para baixo, e aliás, 1 para cima e o menos 1 para baixo, ó. Os valores aqui é só para vocês terem noção de como será nosso gráfico. Então, primeiro par ordenado, 0 para x e 0 para y. Primeiro pontinho tá aqui. Segundo pontinho, π sobre 2 para x e 1 para y. π sobre 2 para x e 1 para y. Tenho aqui o meu segundo ponto. Terceiro ponto, π e 0. Onde é que eu marco? No próprio eixo x, tá? Quarto ponto, 3π sobre 2 e menos 1. Então, eu tenho lá, ó, 3π sobre 2, tá? Vou encontrar com menos 1. E, por fim, 2π e 0, tá? Então, eu tenho aqui o gráfico da minha função seno. Toda função quadrática é uma curva, tá? E a função seno, ela vai começar no 0, vem pra cá, ele vai ter essa característica, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essa é a minha função, f de x é igual a seno x, tá? O seu gráfico, eu posso determinar também o domínio e a imagem, tá? Eu posso dizer que toda vez que eu trabalho com a função seno, o domínio são os reais, aí eu determino o período e a imagem. Quem que é o período da função seno? É de onde ela começa até onde ela termina, porque aqui ela começa a se repetir, ela é uma função periódica. Então, ela começa do 0 e termina no 2π. Então, o período será 2π, tá? E a imagem da minha função? A imagem, como vocês já viram no estudo das funções, ela está relacionada com o eixo y. Então, dá para perceber o que eu usei do eixo y. Olha lá, eu usei, ó, um intervalo entre menos 1 e 1. Eu não passei nem do 1 e nem passei do menos 1. Então, a imagem é o intervalo fechado de menos 1 até 1, tá? Importantíssimo, eu quero saber os sinais da função seno. Vamos imaginar assim, ó. A função seno, eu disse a vocês que aqui o plano cartesiano é o 0, correto? E a função seno está relacionada com o eixo y, tá?
Então, para cima do zero, eu tenho sinais positivos. Para baixo do zero, eu tenho sinais negativos. Então, dá para perceber aqui que no primeiro e no segundo quadrante, eles estão acima do zero. Então, aqui, ó, ela é positiva, será positiva no primeiro e segundo quadrantes. E no terceiro e no quarto, ela está abaixo do zero, ela será negativa. Dá para perceber bem isso aqui no gráfico, ó. Daqui para cá, ela não está acima do zero, ela é positiva, primeiro quadrante, segundo quadrante. Daqui para baixo, ela é negativa, porque está no terceiro e no quarto quadrante, abaixo de zero. Tudo bem? Então, um resuminho aí, tá?